a Deus pela vida do diácono Alain, e certamente será voz profética para nossas vidas nesta noite. Está aqui, diácono, testa esse microfone. Opa, som. Amém, está funcionando então, diácono, se tu, uma benção. Deus abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor para você que ainda não tive a oportunidade de encontrar, de esbarrar durante a entrada aqui neste culto. Mas para nós é sempre motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, sempre motivo que enche, que transborda o nosso coração. Porque bom é estar na casa do Senhor, não é verdade? Mesmo com friozinho, né? Mas estamos aí. Bota o casaco e vem, graças a Deus, isso aí. O tema da mensagem de hoje é a luz do mundo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. João, né? O Evangelho de Jesus escrito, né? Pelo apóstolo João, lá no versículo 1. Hoje nós vamos fazer essa primeira leitura. Depois nós vamos partir para outros textos. E no finalzinho a gente vai voltar a esse texto aqui. Porque esse texto é um texto maravilhoso, muito rico. Tem muitos tesouros aqui nesse texto. E eu queria que ele estivesse fresco nas nossas memórias para a gente poder iniciar essa mensagem. João, capítulo 1, a partir do versículo 1. A minha Bíblia está na versão NVI. Pode estar um pouquinho diferente, algumas palavrinhas traduzidas de forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, aquele que era a palavra, ou aquele que era o verbo, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Vamos orar? Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua casa, por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de louvar, de engrandecer e de bendizer o Teu santo nome, Pai. Deus, não sabemos o que o Senhor viu em nós, mas pelo Teu grande amor e infinita misericórdia, o Senhor veio até aqui e nos chamou. O Senhor nos atraiu até este lugar. E aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Então vem falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Fala ao coração de cada um que está aqui, Senhor. De cada um que está assistindo essa live ou que vai assistir depois. Deus vem nos tocar de maneira poderosa nessa noite, Pai. Porque não viemos aqui para um encontro com alguma pessoa. Não viemos aqui para falar contigo. Para ouvir a Tua voz. Para louvar o Teu nome nessa noite, Pai. E também, ó Deus, receber o conforto, o alento, o consolo que vem do Teu Espírito em o nome de Jesus. Receber a Tua orientação nessa noite, Pai. É para isso que estamos aqui. Então vem aquietar os nossos corações. Vem diminuir o nosso eu, para que o Teu Espírito Santo cresça e apareça em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a luz é algo que faz parte da nossa vida. É quase impossível imaginar um mundo sem luz. A luz é um referencial para a humanidade, porque foi assim que Deus determinou. Quando a gente vai lá no primeiro dia da criação, lá em Gênesis, disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Aí lá no quarto dia da criação, Deus criou os luminares e colocou no firmamento do céu, para iluminar a terra, para separar a luz das trevas, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e viu Deus que era bom. Então Deus começa a sua criação dizendo, haja luz. E para nós é muito difícil imaginar um mundo sem luz. Ao longo da história, Deus foi dando sabedoria ao homem, primeiro para dominar o fogo, a fim de iluminar os ambientes. Mais tarde, Deus foi dando ao homem a sabedoria para dominar a eletricidade. Até a invenção da lâmpada elétrica, lá com Thomas Edison.
E tudo isso porque tem algo na luz que nos atrai, tem algo na luz que nos faz querer estar perto. Podemos constatar isso pensando no oposto da luz, que é a escuridão. A escuridão nada mais é do que a ausência da luz. E nós preferimos muito mais a luz do que a escuridão, não é verdade? Normalmente, a criança ela tem medo da luz ou da escuridão? A criança normalmente tem medo do escuro. A gente prefere se sentir mais confortável na luz. Não é à toa que nas nossas casas é luz para tudo quanto é lado. É normalmente pai e mãe brigando. Ê, fulano, paga essa luz que eu não sou sócio da Enel. Quando chega, né, na hora de pagar as contas, a gente vê como é que a gente gosta da luz, né? Que a conta vem lá nas alturas, vem salgado demais. Não é à toa que quando a gente vai aqui na nossa rua, postes iluminando toda a avenida, porque a gente se sente mais confortável com a luz. Estando na luz, estamos próximos da luz. A gente parece que é atraído. Tem algo na luz que nos faz querer estar perto da luz. Mas sabe por que isso? Porque nós fomos criados para carregar uma luz dentro de nós. E quando não temos essa luz, nós ficamos apagados, apagadinhos. A vida parece que perde o seu brilho, o seu esplendor. Quando não temos essa luz, ficamos como que perdidos na escuridão. Quando estamos na escuridão do mundo, parece que a gente não sabe para onde ir. Não sabemos para onde devemos caminhar, porque muitas das vezes nos falta clareza. Falta luz para enxergar o próximo passo. E às vezes a escuridão toma conta de nós, como uma praga que se espalha até tomar conta de tudo. Ficamos apagados, ao invés de iluminados. Às vezes, irmãos, essa é a sensação. Porque nós fomos criados para carregar uma luz. E a gente já falou um pouquinho dessa luz aqui no primeiro texto que lemos. Mas nós fomos criados para carregar uma luz dentro de nós. Mas quando que por circunstâncias da vida, quando que por nossa negligência, quando que por nossa omissão, a gente tem a sensação dessa luz ir se apagando. Como uma fogueira que antes flamejava, incendiada, vai sendo apagada, vai sendo diminuída. Vem a vida e joga um balde de água fria em cima de nós. E parece que esse fogo, essa luz vai se apagando. A gente se sente apagado ao invés de iluminado. Mas conforme aqui nós lemos nesse primeiro texto, a verdadeira luz, ela veio a este mundo. A luz que ilumina a todos os homens veio a este mundo. A luz que traz vida, a luz que traz esperança, a luz que brilha na escuridão. Veio a este mundo e está hoje aqui, entre nós, para iluminar e transformar as nossas vidas. E você crê, digam glória a Deus por isso. Irmãos, essa luz veio ao mundo e essa luz permanece neste mundo. E é essa luz que ilumina as nossas vidas. E por mais que às vezes a gente tenha a sensação de estar se apagando, essa luz ela não desiste de nós. Essa luz ela continua brilhando no nosso interior. E precisamos nos atentar para que essa luz continue brilhando cada vez mais. Essa luz é uma luz que traz vida. Vamos lá no capítulo 8 de João. Avance aí algumas páginas da sua Bíblia. Capítulo 8, no versículo 12. Nós vamos ler um versículo sobre a luz que traz vida. Diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que estamos falando hoje aqui não é uma coisa, não é algo que fica guardado dentro de uma lâmpada, não. A luz que estamos falando aqui é uma pessoa, é a luz que veio ao mundo e essa luz é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele quem ilumina as nossas vidas, é Ele quem colore todos os nossos dias, é Ele quem dá sentido, dá propósito, dá clareza no nosso viver. É Ele e somente Ele que acende a chama dentro de nós.
É também Ele quem dissipa as trevas. Assim como Ele fez na criação do mundo, Jesus faz algo parecido em nós, quando cria em nós uma nova natureza. Na criação do mundo, Deus faz separação entre luz e trevas. E quando Ele cria em nós uma nova natureza, nós que estávamos perdidos em nossos pecados, e o Senhor Jesus vem e nos salva, mediante o arrependimento, mediante a fé, operada pela graça de Jesus em nós, o Espírito Santo atuando dentro de cada um de nós. A nossa velha natureza é deixada para trás e o Senhor gera em nós uma nova natureza. E nessa nova natureza, separa-se luz de trevas. E Ele coloca as trevas no seu devido lugar e nos enche com a sua luz, a luz que traz vida, uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que desfrutamos, igreja, quando temos uma nova natureza. A partir de um encontro verdadeiro com Jesus, quando nós entendemos que sem Jesus não dá para viver, que o nosso lugar é na presença do Senhor. E quando nós entendemos isso, o Senhor, Ele nos gera em nós uma nova natureza, uma nova vida, uma vida cheia de luz. Algumas vezes a gente se sente um pouquinho apagado, sem cor, sem vida, sem brilho. Mas hoje a luz da vida está aqui. Hoje a luz que transforma e ilumina o coração daquele que crê está aqui, irmãos. Disponível para mim e para você. A gente não precisa comprar nada, a gente não precisa ir lá na empresa de energia, não precisa de ritual, de promessa. Nós só precisamos de uma coisa. Precisamos crer. Precisamos com fé, nos achegarmos ao Senhor e segui-lo. Não precisa de mais nada. Simplesmente amar a Deus por quem Ele é e obedecê-lo. Não foi isso que acabamos de ler? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando a gente está se sentindo apagado, se sentindo sem brilho, sem cor, sem clareza, sem luz, precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Precisamos falar: Senhor, em algum momento aqui eu me perdi, mas eu quero te seguir, eu quero te amar mais, eu quero te obedecer de todo o meu coração. Não precisa de dinheiro, só precisa de fé, irmãos. Crer que Ele existe e se aproxime dEle com o seu coração. E fala: Senhor, meu coração está apagado. Senhor, a luz parece que está enfraquecida, mas que o Senhor possa vir na minha vida nessa noite e reacender e brilhar a tua luz, em nome de Jesus, porque essa luz ela traz vida, irmãos. O nosso Deus é um Deus de vida. Durante o louvor aqui a gente estava cantando, né? Que antes aquele véu que separava o templo do lugar santíssimo foi rasgado de cima a baixo. A gente cantou: o véu que separava já não separa mais, porque durante a crucificação, quando Jesus deu o último suspiro, a Bíblia conta que o véu foi rasgado de cima a baixo, que a terra tremeu, os sepulcros se abriram e aqueles que estavam mortos no cemitério reviveram. É um texto poderoso que a gente às vezes deixa de lado. É incrível, durante a crucificação, um dos sinais que Cristo era o Filho de Deus foi a ressurreição dos mortos. Gente que estava enterrada no cemitério, voltou a viver e foi encontrar os seus familiares na cidade. Depois você pode ler lá em Mateus, no finalzinho de Mateus, você vê isso com clareza. Mas um dos sinais que Cristo é o Filho de Deus, porque Ele é o Deus da vida, Ele tem poder sobre a vida. E quando Jesus está no negócio, Ele traz vida, irmãos. Vida. Às vezes a gente se percebe num lugar de morte, às vezes a nossa vida parece algo como um cemitério, algo com morte. Às vezes o nosso culto mais parece um cemitério. Mas nós servimos ao Deus que traz vida, irmãos. Vida. E ainda que esteja morto, o Senhor pode ressuscitar, irmãos. E é assim na nossa vida espiritual, irmãos. Às vezes a nossa vida espiritual está em frangalhos, está morta.
Mas o Senhor é o Deus da vida. E quando Ele chega, Ele transforma. E quando Ele chega, Ele traz vida. Basta nós crermos, irmãos. Basta nós crermos. Ah, Alan, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim. Porque nada é mais poderoso do que o Deus que nós servimos. No versículo anterior ao que nós lemos, Jesus perdoa uma mulher pega em adultério que iria ser apedrejada. Logo depois de perdoar essa mulher, ele diz que quem o seguir não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. A vida não depende do que fazemos. A vida é o próprio Deus habitando em nós por meio da fé. Às vezes a gente cai no engano de achar que temos que fazer algo. Temos que fazer algo para merecer a luz do Senhor. Irmão, deixa eu te dar uma notícia. Não há nada que possamos fazer para merecer o amor do Senhor. Não há nada que possamos fazer. Porque Ele nos dá a salvação, a vida eterna, a luz em nós, de maneira graciosa, irmãos. Nós não merecemos, irmãos, mas o Senhor nos dá por graça. Não há bom comportamento, não. Porque não há nada que possamos fazer para merecer. Mas nós mesmos sem merecer, o Senhor ainda assim derrama sobre cada um de nós essa luz que brilha. E cada dia brilha mais. Tudo por meio da fé. O salmista já entendia isso quando declarou em Salmo 18, 28. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Não ache que você precisa ser transformado para se achegar a Deus. Não ache que primeiro eu preciso me consertar para depois ir até a presença do Senhor. Isso é engano do inimigo, porque é o Senhor quem nos conserta. É o Senhor quem transforma a nossa natureza pecaminosa em santidade, irmãos. Não eu preciso me consertar para me achegar a Deus, não. Eu vou para perto do Senhor e o Senhor transforma a minha vida. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Porque é Ele quem traz vida. Não ache que você precisa mudar aqui e acolá, não, meu irmão. Vá, só vá para perto dEle. Só busque a presença do Senhor. E você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Você vai ver a transformação que só Cristo pode fazer. Porque Ele é a luz que traz vida. Mas Ele também é a luz que brilha em nós para a glória de Deus. Vamos lá em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Mateus no capítulo 5, a partir do versículo 14. Aqui Jesus vai novamente nos trazer para nós alguns ensinamentos sobre a luz. Mateus 5, a partir do 14. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim a luz ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Jesus, Ele não é só a luz que traz vida para o nosso coração, mas Ele também é a luz que brilha em nós, para a glória de Deus. Jesus não nos chamou apenas para iluminar a nossa vida, para trazer luz a cada um de nós, mas Ele também nos chamou para carregar essa luz, para transportar, para levar adiante essa preciosa luz com uma finalidade, de glorificar o nome do Senhor. Não é sobre brilhar para chamar a atenção para nós mesmos, mas é sobre elevar a luz de Cristo, que está em nós, no mais alto das nossas vidas, para que as pessoas possam ver e através disso glorificar a Deus. Irmãos, percebam aqui, não tem a ver com a gente, mas tem a ver com aquilo que Cristo está fazendo nas nossas vidas. Tem a ver com o que Cristo está fazendo, não tem a ver conosco, irmãos. A luz que tem que brilhar não é para chamar atenção para a gente, mas é para chamar atenção à obra salvadora e magnífica que Cristo está fazendo a cada um de nós.
Mas como nós elevamos a luz de Cristo no ponto mais alto das nossas vidas? Colocando a vontade de Deus acima das nossas vontades. Nessa parábola que Jesus traz aqui, ele fala, você não acende uma luz e coloca embaixo de uma vasilha. Mas a luz você coloca onde? No alto. Se essas luzes que estão no teto estivessem no chão, o ambiente não estaria iluminado conforme está aqui. Porque a luz ela é para colocar no lugar alto, irmãos. E como que nós colocamos a luz que está em nós, Jesus que está em nós, no lugar mais elevado? Não no lugar escondido, mas num lugar mais alto. Quando a gente coloca a vontade do Senhor acima das nossas. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, a gente está colocando essa luz no lugar mais alto em nossas vidas. Quando diante das situações da vida, a gente escolhe a melhor parte, a boa parte, assim como Maria, irmã de Marta, fez. São nessas horas em que a gente coloca a luz do Senhor no ponto mais elevado, irmãos. Diante da tentação, você fala, não, eu não vou ceder à tentação, eu vou obedecer à vontade do Senhor. Você está colocando a luz de Cristo mais alto na sua vida. Ah, mas eu quero fazer tanta coisa, mas eu sinto que Deus quer algo de mim. Então você coloca seus planos e seus projetos submetidos à vontade do Senhor e fala, Senhor, eu vou buscar em primeiro lugar o teu reino. Você está colocando a luz de Cristo no lugar mais elevado. E as pessoas vão ver isso. E vão glorificar a Deus. Ele vai falar, caramba, o que esse homem está fazendo? O que essa mulher está fazendo? O que esse jovem está fazendo? Parece loucura. Muitas das vezes, irmãos, obedecer à vontade de Deus é loucura. Pô, fulano, você tem que guardar para você. Enquanto você está sendo generoso, porque entendeu que aquilo que você tem vem do Senhor e você repartir é melhor do que reter. Fulano, se você falar a verdade, você vai ser demitido, mas ainda assim você vai lá e fala a verdade, porque entende que Deus quer a verdade em nós e não a mentira. Pô, fulano, se você falar isso, caraca, vai gerar um rebuliço, mas você prefere ser aquele que obedece à vontade do Senhor, que busca sinceridade, que busca a verdade, que quando chega quer levar a paz. Às vezes o circo está pegando fogo, mas você vai lá tentar apaziguar. Porque tem gente que nem liga, está pegando fogo, larga para lá, não é problema meu mesmo. Mas você se importa, mas você se compadece, mas você tenta ajudar. Mas fulano não merece, e daí a gente também não merecia, mas o Senhor não veio e nos salvou. O Senhor não veio e derrama graça sobre a nossa vida, mesmo sem a gente merecer. E assim, com toda a bondade que Cristo age conosco, a gente vai tentar agir com o nosso irmão. A gente vai perdoar mais uma vez e dar uma nova chance. Não é para isso que o Senhor nos chamou, igreja. É o caminho mais difícil. É a porta estreita. Não é a porta larga que conduz à perdição, mas é a porta estreita. A porta onde muitas das vezes a gente tem que se desfazer do nosso eu, da nossa vontade, para conseguir passar. Não é o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho, porque é Ele que conduz à salvação em Cristo Jesus. E quando nós buscamos esse caminho, irmãos, nós colocamos essa luz no lugar mais elevado, e as pessoas verão e glorificarão ao Pai pela sua vida. Eles vão ver as boas obras, não porque você é bom, mas porque você carrega a luz de Cristo, que tem transformado o seu coração dia após dia. E graças a essa transformação, você sim está apto a fazer boas obras. E quando você faz, as pessoas verão e glorificarão ao Deus que está nos céus. Às vezes a primeira imagem que as pessoas vão ter de Deus é através de algo que você está fazendo, irmãos. Porque aquilo que nós fazemos revela quem nós adoramos. Quando nós fazemos boas obras conforme a vontade de Deus, nós estamos mostrando, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida é do Senhor. Aquilo que eu faço é para a glória de Deus. E Deus se revela. Deus se revela no amor que você tem com o seu próximo, com a compaixão que você tem com o seu próximo, com a alegria que você leva com o seu próximo, com a generosidade, com o cuidado, com o zelo.
O Senhor se revela através de todas essas coisas, irmãos. Não é sobre brilhar para chamar a atenção. É sobre elevar a luz de Cristo que está em nós no ponto mais alto das nossas vidas. Colocar a candeia, irmãos, no ponto mais alto é levar Deus a sério. É tomar o nosso compromisso com Deus. É tornar o nosso compromisso com Deus uma prioridade. Antes de qualquer coisa, é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Tem um livro que também virou filme que é muito bom, que o tema dele o título dele é Em Seus Passos, o que faria Jesus? E uma das proposições, né, desse livro é que antes de qualquer coisa você se perguntasse, no meu lugar, o que Jesus faria? Irmãos, é uma pergunta poderosa, sabia? O que Jesus faria no meu lugar? Será que as nossas ações estão de acordo com a vontade de Deus? É uma pergunta simples. Diante de uma decisão, o que Jesus faria? E quando nós escolhemos fazer aquilo que Deus quer, a vontade do Senhor, nós estamos colocando essa candeia no lugar mais alto, elevando a luz de Cristo que brilha em nós no lugar mais alto. Colocar a luz de Cristo no lugar mais alto é tornar a vontade de Deus a prioridade em nossas vidas, sem negociar princípios, sem viver uma vida dupla. Colocar a candeia no ponto mais alto é buscar arrependimento todos os dias, é buscar comunhão com Deus todos os dias, é cumprir a oração, seja feita a tua vontade. Quando a gente ora e quando a gente cumpre essa oração, porque orar, gente, falar é mais fácil do que fazer, não é verdade? A gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, mas cumprir é difícil. Diante dos desafios da vida, colocar isso em prática é difícil, mas quando nós, na nossa prática, no nosso dia a dia, estamos de fato falando, Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos colocando essa candeia no lugar mais alto, estamos elevando a luz de Cristo no lugar mais alto das nossas vidas. Estão entendendo, igreja? Quando vivemos uma caminhada genuína com Deus, a luz de Deus brilha no ponto mais alto das nossas vidas e as pessoas reconhecerão que existe um Deus poderoso que opera em nós e glorificam a Deus que está nos céus. 1 Pedro 2,9 vai dizer, vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos. Ser um cristão genuíno envolve testemunhar aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, fazer um parêntese aqui. Se a sua vida está rodeada de trevas, atribulado, irmãos, escuridão, uma coisa sombria, irmãos, a gente precisa repensar isso. Se você está gerando mais guerra do que paz, é porque tem algo que precisa ser transformado. Se a sua vida é mais cheia de mentira do que de verdade, é porque tem algo que precisa ser transformado, irmãos. Eu não estou falando das circunstâncias de fora, não. Eu estou falando de dentro do coração, de dentro das nossas vidas. E é uma avaliação que só você pode fazer. Quando você olha para mim, eu olho para você, a gente só vê o que está externo. Eu só estou vendo aqui belas roupas bonitas, de frio a gente se veste até mais bonitinho, não é verdade? Vendo belas roupas, mas eu não consigo ver o interior do seu coração. Eu posso olhar uma bela roupa por fora, mas às vezes o interior está cheio de trevas, um sepulcro caiado, por fora bonito, enfeitado, mas por dentro podridão, morte. Irmãos, e cabe a cada um de nós fazer uma autoavaliação e repensar, falar, Senhor, no meu coração a tua luz está brilhando. Irmão, é você e Deus, irmão. Se você está pensando no fulano, esquece isso, irmão. Fulano é com Deus lá e você é com você. Vamos cada um tomar conta da nossa vida, não é verdade? É difícil que a gente gosta de tomar conta da vida do outro. Mas com a salvação, irmãos, é algo individual, onde eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que está em mim, que não está de acordo com a vontade do Senhor. E falar, Senhor, tem escuridão aqui,
mas que a tua luz possa brilhar no meu interior e dissipar essa escuridão que está no meu interior, irmãos. A gente não pode se enganar, nenhum de nós é bonzinho, não. Todos nós carregamos uma herança adâmica, uma vontade, uma inclinação a desobedecer ao Senhor, uma inclinação ao mal, e cada um de nós precisa lutar contra essas tentações. E como que nós lutamos? Se achegando diante do Senhor, reconhecendo que Ele pode transformar qualquer trevas que possa existir dentro de nós e fazer a luz do Senhor brilhar. Mas isso aí cabe a você, irmãos, cabe a mim, cada um na sua individualidade, irmãos. E que possamos fazer essa autoavaliação. E essa é a luz que veio ao mundo. Vamos voltar lá no texto de João. João, a partir do versículo 1. Aquele que lemos lá no início. E que agora já vamos fazer nosso fechamento com ele. João, a partir do versículo 1. João, a partir do 1, nós vamos ler do 1 ao 9 novamente. Vamos ler primeiro do 1 ao 3. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, aquele que é o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui, irmãos, esse texto ele começa a falar do senhorio de Jesus Cristo, da divindade de Cristo Jesus, que Ele estava antes que tudo existisse. Desde lá na criação do mundo, Jesus já era. Ele não foi só mais um profeta, Ele não foi um homem como nós aqui, somente um homem, não. Ele era 100% homem, mas Ele era 100% Deus. Antes de nós sermos criados, Ele já estava lá. Ele já era. Ele é e Ele há de vir. Então aqui o apóstolo João, ele começa falando desse senhorio de Cristo, que Ele é um ser divino que encarnou, se transformou em carne e osso como cada um de nós, mas também é o próprio Deus, 100% humano, 100% divino. Ele fala do poder de Cristo, de que Ele é a razão de todas as coisas, afinal, sem Ele, nada do que existe teria sido feito. João fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então ele é a razão, ele é o sentido de todas as coisas. A gente vê hoje uma geração muito preocupada com o propósito, com o sentido da vida. A gente vai ter aí o culto das meninas, né? Olha o merchan que eu estou fazendo aí. Para a gente entender o nosso propósito. Por que nós estamos aqui neste mundo? É algo muito latente. E o mundo o tempo todo tenta vender algumas ideias, algumas coisas que vão dar sentido à nossa vida. Muitas das vezes o mundo vai vender que uma sexualidade XPTO vai ser o que vai dar sentido à sua vida. Muitos vão dizer que uma carreira profissional assim, assim, assado é o que vai dar sentido à sua vida. Muitos vão dizer que se você comprar esse bem aqui, vai dar sentido à sua vida. E o mundo o tempo todo vai tentar vender para nós. Vai falar: não é isso que dá sentido para você, é ser assim que vai dar sentido para você, é fazer isso que vai dar sentido para você, irmão. Mas quando nós, diante da palavra do Senhor, a única conclusão que nós chegamos é que é Cristo que dá sentido às nossas vidas. Afinal, sem Ele, nada do que existe teria sido feito, incluindo a nossa vida, irmãos. E a gente só entende isso quando a gente se chega ao Senhor. Quando a gente busca o Senhor de todo o coração. E aí chega uma hora, irmãos, que Cristo se revela. E Ele mostra, e Ele se revela a cada um de nós. E a gente entende: era isso. Cristo é a razão da minha vida. Cristo é o propósito. Cristo é o que dá sentido a tudo que sou, a tudo que eu tenho. E esse encontro que precisamos, porque Cristo é a luz que veio ao mundo, irmãos. E quando a gente fala de luz, a gente fala de clareza.
Quando nós buscamos ao Senhor, as coisas vão ficando claras, nítidas, e a gente vai percebendo que Jesus é a razão da nossa vida. Continuando os versículos 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus, ele é revelado como a luz do mundo, a luz que brilha nas trevas, e que as trevas não foram capazes de derrotar a luz. A humanidade se perdeu na escuridão quando escolheu o pecado, ao invés de escolher a vontade do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor por nós, nos trouxe a luz da vida, a luz que brilha em nós, a luz que veio para iluminar o mundo obscurecido pelo pecado, para salvar todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, irmãos. Mesmo a gente se enfiando numa escuridão do pecado, Cristo vem e traz a luz, porque Ele é a própria luz, e Ele ilumina as nossas vidas, e a gente começa a se dar conta do que é estar imerso na escuridão do pecado, irmãos. A escuridão, ela é a ausência da luz, e aqueles que estão na escuridão precisam conhecer a luz, porque quando a luz chega, ela faz uma diferença enorme, irmão. Não é verdade? Dá para imaginar a vida sem luz? É muito difícil. E assim é Jesus nas nossas vidas. Mas se antes aquela pessoa não experimentou a luz, talvez ela não saiba como é maravilhoso estar na luz de Cristo. Mas quando a luz chega, ela percebe que sem essa luz não vale a pena. Quando ela de fato encontra a luz verdadeira, Jesus Cristo, ela não vai querer mais voltar para a escuridão do pecado, mas vai querer desfrutar a sua vida na luz eterna de Cristo, irmãos. Jesus foi morto pelos nossos pecados, levou sobre si o castigo destinado a nós, tudo por um incondicional amor, e amor mais forte que as trevas. Irmão, isso aqui para nós é uma palavra de encorajamento, que nada é mais forte que o amor do Senhor por cada um de nós. Não há pecado, não há sentimento, não há circunstância, não há tempestade mais forte que o amor de Cristo por nós. Porque quando a luz chegou, essa luz derrota as trevas, irmãos. Não se esqueça disso. Não saia daqui nessa noite achando que tem algo que pode ser mais forte que o poder de Deus. Não há. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e não há trevas que Ele não possa dissipar. Seja o que for, irmão. Seja o que for, minha irmã. Alain, eu luto contra um sentimento dentro de mim, irmãos. O poder de Deus é mais forte. E Ele, em nome de Jesus, vai dissipar todas as trevas. A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotam a luz. Creia nisso, irmãos. Ande nessa palavra. Senhor, a Tua luz é mais forte do que as trevas. Então vem brilhar dentro de mim, Senhor, em o nome de Jesus. Continuando nos versículos 6 até 8. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. E veio como testemunha da luz. Nos versículos aqui de 6 a 8, nós vemos João Batista encarnando a missão que é para todos nós, testemunhar da luz, falar da luz, a fim de que por meio dele todos os homens creiam, irmãos. João Batista foi uma candeia que brilhou no mais alto lugar da cidade. E cumpriu o seu chamado. E não deixou de falar da luz até o último dia de sua vida, irmãos. E assim como João Batista, nós somos chamados por Deus para testemunhar, para falar, para comunicar, para gritar, se for preciso, da luz de Cristo, daquilo que a luz pode fazer, irmãos. Quando Jesus chegava, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmão. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com água. Mas vem um depois de mim, que é muito mais poderoso do que eu.
Irmãos, e é esse testemunho que precisamos carregar. Nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, precisamos encarnar essa missão e levar essa missão adiante. Cada um de nós, irmãos, do nosso jeitinho, do nosso jeito, irmãos. Mas levar essa missão é falar do amor de Cristo. As circunstâncias vão aparecer, você pode ter certeza. Às vezes você vai estar numa conversa onde está todo mundo assim, o mundo não tem jeito, o mundo já acabou, está tudo ruim, só vai piorar. Mas aí você, cheio do poder de Deus, vai falar, esse mundo realmente, esse mundo está perdido mesmo, mas existe uma esperança. Existe uma viva esperança que transforma. O mundo está caminhando cada vez mais para uma escuridão, mas existe uma esperança que chega, e onde ela chega, ela ilumina, e ela transforma o ambiente, e aquilo que estava destruído é reconstruído, é renovado, é restaurado. O poder de Deus, quando chega, ele transforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Essa é a luz do mundo. E como é que o mundo vai crer se a gente não falar? Às vezes a gente parece que está numa geração cheia de crente com a boca costurada, que não abre a boca, que fica fechada o dia inteiro. Irmão, vamos tirar essa cola da boca. Vira para cá a salada e larga esse super bonde, irmão. Vamos falar do amor de Deus. Não deixe a sua boca colada, não. Mas fale. Fale, irmãos. Nós somos chamados para ser testemunhas. O Senhor nos comissiona como testemunhas. Testemunha é aquele que fala do que viu, do que ouviu. O que Deus está fazendo na sua vida? É isso que você tem que falar. Mas poxa, quando eu olho para a minha vida, meu testemunho é tão simplório, tão simplesinho. Irmão, não tem isso não, irmão. Deus te salvou. Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, irmão, Ele te deu uma nova chance, oportunidade de ter uma vida cheia de alegria e de esperança. Porque quando a gente olha para esse mundo é desesperança, mas quando nós olhamos para Cristo, nós continuamos caminhando alegres, com esperança, que o Senhor não nos abandona, mas que a forte mão do Senhor continua nos sustentando até o último suspiro das nossas vidas. Mas a vida tem tirado coisas de mim. Irmão, mas as leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir, irmãos. Nós não caminhamos olhando para esse mundo, mas nós caminhamos olhando para o alto, olhando para o que Cristo tem preparado para cada um de nós, irmãos. A gente vive coisas boas aqui neste mundo, mas nada se compara com o que Cristo tem preparado para nós, irmãos. Nada se compara, irmãos. Aqui, quando nós falamos da luz, né? A luz é algo bom, a gente se sente atraído pela luz. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 21, versículo 23, vai dizer que não tem sol, porque a glória do Cordeiro ilumina tudo. Sabe o que é isso, irmão? Sabe, é para a gente imaginar quão maravilhoso será estar na presença do Senhor por toda a nossa eternidade, irmãos. Onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Aquilo que aqui é motivo de riqueza, lá é chão, é poeira dos pés. Aquilo que muitos homens ficam se matando para obter, lá é poeira, irmãos, porque lá é ruas de ouro. Rua de ouro, porque são outros valores. É uma outra dimensão, irmãos. Porque os valores do reino de Deus são diferentes dos valores aqui da terra. Aqui as pessoas se matam para acumular tesouros preciosos, ouro, prata, enfim. Mas no reino de Deus é diferente, irmãos. No reino de Deus, ele é movido pelo amor. É o amor, é o dom supremo. É o que move todas as coisas. E é isso que tem que mover o nosso coração. Em o nome de Jesus. E João Batista entendeu isso. E nós precisamos entender. E assim como João, testemunhar a respeito da luz. Ele não era a luz, mas era uma testemunha, irmão.
E nós também precisamos ser testemunhas da luz, em o nome de Jesus. João Batista foi uma candeia que brilhou no mais alto lugar da cidade. Cumpriu o seu chamado e não deixou de falar da luz até o último dia de sua vida. Irmão, que nessa noite você se sinta encorajado no poder do Espírito Santo para testemunhar. Alain, eu não sei como. Peça a Deus sabedoria e Ele dá, irmãos. Alain, eu não sei como, mas faz aquela oração assim: Espírito Santo, eu não sei, mas me ajuda a falar do teu amor, a falar uma palavra de esperança, de amor, de consolo, de conforto, de paz, de alegria, que vá de encontro ao coração dessa pessoa que está sofrendo, dessa pessoa que está enferma, dessa pessoa que está passando dificuldade, Senhor. Em nome, então me ajuda, Espírito Santo de Deus, irmãos, e eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo vai atender, vai te encher de uma forma poderosa e você vai testemunhar do poder de Deus, irmãos. Em nome de Jesus, para você falar a palavra certa, na hora certa, até mesmo para você entender que não depende das nossas forças, mas é Deus operando em cada um de nós. Caminhando para a nossa conclusão, versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aqui no versículo 9, o apóstolo João, meio que olhando para trás, olhando para toda a história de Jesus, tudo que ele é, tudo que ele fez, todo o ministério terreno, o apóstolo João chegou à conclusão e escreveu: estava chegando a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. O apóstolo João, ele discerne que a vinda de Jesus foi um momento como nenhum outro na história, onde a verdadeira luz traria a clareza necessária, apontaria o verdadeiro caminho e iluminaria a vida das pessoas. João disse: estava chegando a verdadeira luz, mas nós podemos dizer: a luz já chegou. Você pode dar um glória a Deus por isso? A verdadeira luz já chegou. A luz que ilumina a minha vida já chegou. Aleluias! O brilho da glória de Cristo já chegou, irmãos. E eu queria convidar você nessa noite a adorar a essa luz, a adorar a Jesus, o Rei das luzes, o Pai das luzes, ao eterno Rei, a luz do mundo, que veio para iluminar as nossas vidas, que veio para transformar o nosso interior e veio para que possamos carregar essa luz no mais alto lugar das nossas vidas, para que aqueles que ainda não conhecem possam olhar as boas obras e glorificar ao Pai em o nome de Jesus, irmãos. Irmãos, e tudo que precisa, tudo que é necessário, é uma rendição completa ao Senhor Jesus. É colocar as nossas vidas diante dEle, diante do altar dEle, e falar: Senhor, a minha vida é Tua, o meu coração é Teu, a minha vida não faz sentido longe de Ti. E eu quero Te adorar nessa noite, Pai. Irmão, se você está aqui nessa noite, meio apagadinho, se sentindo talvez enfraquecido, sentindo que as trevas têm vencido no seu interior, irmãos, a luz poderosa do Senhor vai voltar a brilhar e eu creio nisso. Então adore nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer, irmãos, a primeira coisa é adorar. A primeira coisa é se render diante da luz do mundo. E as coisas começam a clarear na nossa mente e no nosso coração. Então vamos cantar a Ele em nome de Jesus. Tua
Aleluia, Senhor. Nessa noite, Pai, estamos aqui, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, porque entendemos que o Senhor é a luz do mundo e veio para iluminar, Pai. Veio para transformar. Veio para dissipar as trevas. Veio para transformar corações. Veio para salvar e libertar as vidas, Senhor. Veio para curar enfermidades, ó Deus. O Senhor veio para fazer a diferença na humanidade, Pai. Veio para nos reconciliar com o Pai. Oh, Deus amado. Deus amado e querido, Pai. Nós não merecemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós nem conseguimos imaginar o preço que foi derramar o seu precioso sangue pelos nossos pecados, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Não temos nem palavras, Senhor, para expressar a nossa eterna gratidão, Pai. E por isso queremos Te adorar, Pai. Queremos Te bendizer. Queremos Te louvar, Pai, pela Tua luz brilhando em cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo brilhando em cada um de nós, Pai. Oh, Deus amado, que o Senhor possa, Deus, acender a chama, que o Senhor possa, Deus, brilhar, fazer brilhar aquele que estava apagado em nome de Jesus. Que possamos sair daqui nessa noite na certeza e na convicção que carregamos dentro de nós a luz do mundo, que veio para iluminar, que veio para brilhar, que veio para curar, que veio para trazer vida eterna, vida abundante em Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, que possamos sair daqui cheios, transbordantes da luz que é Jesus Cristo, que ilumina todos os homens, que veio para alcançar a todo aquele que crê, Pai. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, crendo que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que brilha em nome de Jesus. Que possamos testemunhar a respeito da luz, que não venhamos a esconder essa luz debaixo da mesa, não, mas que possamos colocar essa luz no mais alto lugar das nossas vidas, testemunhando, falando do Teu amor, e que a Tua luz possa brilhar, Pai, e que as pessoas que estão na escuridão possam ver essa luz e glorificar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Deus, usa cada um, cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, cada coração disponível no Teu altar, Pai amado. Em o nome de Jesus, o Senhor conhece, Pai. Então venha encher, venha fortalecer, venha brilhar a luz do Teu Espírito Santo, em o nome poderoso de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor já está operando no nosso coração, Pai. E Te pedimos, ó Pai, que essa luz poderosa continue fazendo maravilhas. Continue, Senhor, operando em nós e através de nós, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, Pai, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se você crê, aplauda ao Senhor com todo o seu coração. Obrigado, Diácono Alain. Bom estar